Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer a nossa preparação para a gente receber a palestra e o tratamento da noite. E para que a gente possa iniciar, fazer essa preparação, é importante que a gente vá se sentando confortavelmente. É importante que a gente vá se sentindo nesse ambiente e que a gente vá agradecendo aos nossos anjos de guarda que cuidam da gente e que certamente colaboraram para que nós pudéssemos estar aqui. Vamos agradecendo aqueles que prepararam o ambiente para nós, esse ambiente sereno, gostoso, esse ambiente em que nós podemos sentir um pouquinho do nosso Mestre Jesus. E como é bom sentir Jesus. Como é bom nos deixar envolver pelo amor do Cristo. Como é bom sentir a segurança de que com Ele tudo vai caminhar, tudo vai dar certo. E assim pensando, e assim vibrando, nós vamos agradecendo a todos aqueles que são responsáveis por esse trabalho e vamos nos unindo a eles para agradecer aos nossos irmãos das fraternidades do bem universal, a quem saudamos na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, e unidos espiritualmente vamos chegando até o colo da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. E mais uma vez, vamos nos sentindo acolhidos, abençoados, amparados por essa Mãe grandiosa. E a ela nós pedimos que nos leve até Jesus, o nosso Mestre. E diante do Cristo, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando aprender um pouquinho mais do que Ele nos deixou, todo o apoio, todo o amparo, todo o caminho traçado para que nós possamos seguir e enfrentar as nossas dificuldades no caminho do nosso crescimento. E a Jesus nós pedimos que nos leve até Deus, nosso Pai. E diante do Pai, mais uma vez agradecemos a oportunidade da existência e pedimos a Ele licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite, orando a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E nós vamos receber o nosso irmão Carlos, que é o palestrante da noite. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre consciência tranquila. Difícil falar de consciência tranquila, né? Quando se tem 76 defeitos. Nós vamos tentar trazer alguma coisa
que vai nos auxiliar. Essa frase é do Chico Xavier, né? Que ele fala: o maior patrimônio que a gente pode ter é a consciência tranquila. Mas é difícil demais, né? Para falar de consciência tranquila, para a gente ter uma noção, a gente não pode deixar de falar de Jesus, né? Ele tinha uma serenidade que é desconhecida por nós, né? Eu vi um dia uma pessoa falando assim: eu queria ter a paz do Chico Xavier. Eu também, até eu que sou mais bobo, eu queria ter, né? Mas preciso a gente fazer alguma coisa, né? Tem até a passagem de Jesus, eles estavam lá naquele barco, né, junto com os apóstolos, né? E Jesus dormia no barco, né? Começou uma tempestade, ondas de 10 metros de altura, dava a impressão que o barco ia virar, né? E os apóstolos, que estavam acostumados com a presença de Jesus, começaram a falar assim: como é que esse homem fica dormindo com uma tempestade dessa? Esse barco vai virar e a gente vai morrer, né? Eu fico imaginando, né? Imagina, a gente às vezes não tem fé. Imagina os apóstolos que viviam com Jesus. Eram de pouca fé. Tanto é que Jesus chegou a falar para eles, né? De repente Jesus abre os olhos, com essa serenidade que é desconhecida por nós, e aquelas ondas. E Jesus fala: se Jesus está dentro do barco, não importa o tamanho das ondas, né? Então isso serve para nós, para mostrar essa serenidade, que para nós é desconhecida. Uma outra pessoa que tinha também essa serenidade era Chico Xavier, né? Quem conheceu o Chico, ou quem leu suas obras, ele chegava a conversar até com os animais, né? Tem uma passagem do Chico Xavier, ele estava indo por uma rua, de repente veio um cachorro de encontro a ele, para morder ele, né? Diz que ele parou assim, e o cachorro parou também. Aí tem uma energia, né? O Chico Xavier tinha uma energia que era fora de série, né? E o Chico Xavier falou assim: olha, se você não me morder, eu te dou toda a carne que tem lá em casa. Falou pro cachorro. E o cachorro parado assim, falou: me acompanha. Diz que ele chegou na casa dele assim, que ele foi entrando, e a irmã dele falou: mas que cachorro é esse aí, Chico? Eu combinei com ele, né? Se ele não me mordesse, eu entregava toda a carne. Foi abrindo a geladeira e tirando a carne que tinha lá, entregando pro cachorro. Eu fico imaginando, né, a cena, né? Mas ele conversava com os animais. Aquele animal, né, desembestado que ia morder, se fosse nós já mordia, né? Mordia na hora, né? Mas parou do Chico Xavier, não tinha jeito. Por que que ele tinha, né? Ele tinha uma paz que todo mundo quer ter, né? Quem que não queria ter a paz do Chico Xavier? Até eu que sou mais bobo queria. Mas é porque ele tinha também essa serenidade que é desconhecida por nós. Olha o que ele tinha no coração dele também. Abrigo de sentimentos bons. Nós ficamos mesclando, né? Às vezes nós temos sentimentos bons, às vezes a gente... Se alguém faz alguma coisa para nós, a primeira coisa que a gente faz é ficar com raiva, né? Querer vingar. E nós somos, né, simples mortais. O Chico Xavier não. Ele só tinha sentimentos bons. Teve uma passagem que chegaram até a cuspir no rosto dele. E o Chico Xavier abençoava, né? Ele fazia tudo que Jesus falava para nós, ele fazia, o Chico fazia. Uma outra passagem que tem é do Emmanuel, que fala assim, que como a gente não tem consciência tranquila, podemos acontecer isso aqui, o remorso. Né? Às vezes a pessoa tem remorso. Vou contar um fato lá do lado da minha casa. Uma senhora, né, que morava lá, ela desencarnou faz uns 40 dias, mas morava com 2 filhas. Eu, na minha casa, eu fiz um local de oração, que minha mãe sempre pedia para mim: filho, não vejo você fazendo oração. E eu sempre arrumava uma desculpa, né? Porque quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente arruma uma desculpa. Eu falo: mãe, não tem tempo. Ele fala: mas filho, senta ali 5 minutos, faz um agradecimento a Deus, pelo menos, né? Você acordou de manhã, trabalhou o dia todo, vem dormir, tua família está aqui. Minha mãe falava sempre isso para mim. E lá naquela casa, eu via o tratamento que as filhas davam para a mãe. Era um absurdo. Às vezes eu parava de fazer minha oração ali para começar a fazer oração para a mulher lá.
Como é que essa mulher aguenta, né, todo dia esse maltrato, essa falta de respeito, né? Mãe é uma coisa que a gente tem que... A mãe e o pai, né? Mas principalmente as mães. Jesus falava assim, quando você nascer, eu vou te colocar um anjo aí do teu lado, e esse anjo é sua mãe, é a minha mãe, a nossa mãe, né? Então eu parava de fazer oração para fazer oração para aquela mulher, porque eu falei, não é possível ela aguentar tanta coisa. Era doloroso. Aos 40 dias atrás, ela teve um mal súbito, desencarnou de repente. Eu, como vizinho, falei, eu tenho que ir lá no cemitério, né? Cheguei no cemitério, Jardim da Paz. A hora que eu entrei na sala, né, que estava velando o corpo da mulher, as duas filhas, uma de cada lado, mas chorando aos gritos. Eu falei, não estou entendendo. Né? Aí quando eu vi essa frase do Emmanuel, eu falei, agora eu estou entendendo. É o tal do remorso. E agora? A mãe foi embora, foi de repente. Como é que elas vão fazer, aquelas duas moças? Não vai ter ninguém para elas tratar mal daquele jeito. Aí eu vi lá, o Emmanuel fala assim, ó, alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifício. Agora não adianta elas quererem fazer sacrifício. Não adianta eu querer fazer sacrifício se eu tratei sempre a minha mãe dessa forma que essa mulher, que essas duas filhas faziam. Minha mãe eu nunca tratei desse jeito. Minha mãe, eu tinha um respeito pela minha mãe, mulher de 8 filhos. Não é fácil. 3º ano de grupo. Às vezes eu chegava meio bravo em casa. Minha mãe falava, filho, senta um pouquinho aí, filho, já já eu converso com você. Com 10 minutos que eu vi aquela mulher agir da forma que ela agia, sempre tranquila, calma, eu já me acalmava e levantava e minha mãe fala, calma filho, já vou falar com você. Eu falei, mãe, não precisa mais. Eu já tinha me acalmado. Mãe é isso aí, né? Agora essas moças, já faz uns 40 dias, é de muro com a minha casa. Eu nunca mais ouvi os gritos delas. Elas não brigam nem entre si mais. Aí eu fico vendo, assim, é o tal do remorso, né? Remorso deve estar corroendo aquelas duas moças. Uma outra pessoa que tinha uma serenidade fantástica era o Estevão, né? Do Paulo Estevão. Eu sempre que eu vejo alguma frase do Estevão, eu lembro do Divaldo Pereira Franco, que um dia eu encontrei o Divaldo aí no aeroporto de Rio Preto. Já tinha amizade com ele, né? Tivemos alguns encontros, fui em Salvador, conheci o trabalho fantástico que ele tem lá, porque aquilo lá é do outro mundo, né? A gente não pega, às vezes, uma pessoa, uma criança, né? Resgata ela, a gente não leva para casa, mas vou criar às vezes um filme que é do outro. Ele pegou 3 mil, vocês imaginam o trabalho dele, né? E a Mansão do Caminho, a criança entra na pré-escola e sai com a faculdade feita, né? É fabuloso o trabalho daquele homem. Então, eu não sei por que ele ia fazer uma palestra em Votuporanga. E nós encontramos, e foi aquela felicidade, aquele jeito alegre dele. Abracei ele e saiu um pouquinho, né? O assunto saiu, e saiu o assunto do Paulo Estevão. Ele falou assim para mim, Carlos, todo espírita tem que ler Paulo Estevão todo ano. Que o que tem de ensinamento nesse livro é uma coisa para a gente levar para a nossa vida. Vou falar algumas frases que tem lá dentro desse livro. E o Estevão tinha essa energia que era ignorada, né? Vocês lembram a passagem do Estevão? Que o Saulo tinha convocado a cidade inteira para fazer o apedrejamento do Estevão? E aquilo naquela época foi assim, vai ser um evento, ele falando, Saulo, vai ser um evento fora de série. Apedrejar uma pessoa, vocês imaginam? No caso, o Estevão. E tem aquela passagem que a Abigail foi abraçar ele, né? Todos sangrando. E a Abigail abraçou ele e falou, por que o Saulo está fazendo isso com você, meu irmão? Você é tão bom. O Estevão era fora de série, né?
O Estevão falou assim, não fica com raiva do seu noivo, porque era noivo da Abigail, que é a irmã do Estevão. Não fica com raiva do seu noivo, não. Ele está fazendo isso porque eu conheço Jesus, ele não. O dia que ele conhecer Jesus, ele não vai apedrejar mais ninguém. Aí eu fico falando, meu Deus do céu, olha a cabeça levando pedra. Mas não está doendo, irmão? Tudo sangrando. Falando, cada vez que uma pedra bate na minha cabeça, Jesus vem e põe o dedo. Ele sentia Jesus, rapaz, colocando o dedo. Falei, meu Deus do céu, que coisa fabulosa que era. Uma outra frase que eu sempre guardo e falo, essa frase é importante para a gente usar na nossa vida. Que a gente vive, às vezes, muito reclamando, né? O Estevão falava, essa foi o Paulo que falou. Nós que nos dizemos apóstolos de Jesus, a gente quer seguir ele sem cicatriz nenhuma. Ele falou, não. Quem está seguindo o caminho nosso normal é cheio de obstáculo e vai ter cicatriz. Se tiver tudo bom, não está bom ainda. Para nós não está bom. Nós somos, todo mundo sabe. Nós temos defeitos. Falei aqui para 76 defeitos. Uma outra passagem do Estevão, que está lá no livro. Só para vocês terem uma ideia, a primeira parte do Paulo Estevão, eu nunca tinha estudado o livro. Isso faz uns 8 anos. Eu lia todo ano, sempre achando, nossa, que história maravilhosa. Mas eu não tinha estudado. Eu não fui pescar lá aquelas frases que o Divaldo tinha falado para mim. A primeira parte do Paulo Estevão deu 300 frases iguais a essa. Todas essas frases servem para mim. Só para vocês terem uma ideia, o que é esse livro, Paulo Estevão? Para o espírita. E tem uma frase lá que ele fala, primeiro, também sobre oração. Nenhuma oração fica sem resposta. E a gente não faz oração. Difícil, às vezes, não tenho tempo. Eu fiz muito disso. Hoje eu não vou dormir sem antes fazer uma oração de agradecimento, né? Estamos vivos, acordamos, temos família, não está faltando comida na mesa. Vi uma reportagem aí, faz pouco tempo, contaram mais ou menos o número de pessoas que moram na rua de São Paulo, nas ruas. Tem quase 100 mil pessoas morando na rua. Sem família, pessoa não liga. Pessoa, se tiver pedra, ele bota a cabeça numa pedra. Se não tiver, fica sem pedra mesmo. E nós chegamos em casa, tem a nossa cama cheirosinha, 2, 3 travesseiros, assim. Então nós temos que agradecer a Deus. Nenhuma oração fica sem resposta, não esqueça disso. Vamos usar a oração. Olha uma coisa também que o Chico Xavier falou, e eu nunca tinha reparado nisso. Ele fala que o nosso coração é um recinto sagrado. Para ajudar na nossa consciência tranquila, a gente tem que obedecer isso. A gente não deve amontoar resíduo inútil. É o que mais nós fazemos. Resíduos inúteis. Tem até uma passagem do Og Mandino, no livro O Maior Milagre do Mundo, que todo mundo tem que ler esse livro também, que é um livro que tem um memorando de Deus. E foi Deus que iluminou a cabeça do Og Mandino para fazer o memorando daquele lá. É a coisa mais linda do mundo. E ele, mais ou menos, com outras palavras, ele está falando isso aqui. Ele fala assim, a gente enche, amontoa, né, na nossa cabeça, revolta, vingança, às vezes, orgulho demais, né, egoísmo, tudo aqueles defeitos que eu falei, 76, a gente fica amontoando lá. E ele fala lá no livro lá, não há espaço para coisa alegre onde essas feras habitam. E nós somos assim, a gente montou um monte de resíduo inútil. Até para fazer lazer, a gente amontou a coisa inútil. É um absurdo, mas nós fazemos isso. Há uns 50 anos atrás, mais ou menos, meu pai um dia chegou para mim e falou assim, eu era o mais velho dos filhos, né, homens, né, tinha uma irmã que é mais velha. Meu pai falou assim, hoje nós vamos sair os 2 homens da casa e nós vamos assistir um filme. Eu falei, meu pai aprontava tanto comigo naquela época, né? Já fiquei pensando, já preocupado. O que ele vai aprontar comigo? Eu falei, não, vamos assistir um filme hoje, filho. Tá bom, então vamos assistir. Naquela época falava assim, esse meu filho aqui é machão. Nossa, era uma loucura.
Eu falei, vambora. A hora que chega lá, resíduo inútil. Lembra daquelas duas palavras ali. O filme chamava A Maldição das Aranhas. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Por que eu fui assistir aquele filme? Passou já 60 anos. Eu às vezes estou tomando banho, eu estou olhando no ralo para ver se não vai sair aranha. Meu Deus do céu, coisa horrorosa, Deus do céu. Às vezes eu estou lá na pia, lavando as coisas debaixo da pia, e meu pé fica lá para dentro. Eu fico, será que uma aranha não vai me morder ali, não? Resíduo inútil. Que coisa horrorosa a gente amontoar coisa que vai prejudicar a gente muito. Mas nós fazemos isso. Um dia foi em 100, cheguei em casa, eram umas 11 horas da noite. O pessoal lá adora assistir, antes de dormir, filme de terror. Eu falo, eu já cansei de falar, pelo amor de Deus, gente, se prepara para dormir, né? Nós estamos cansados de ouvir isso aqui na doutrina espírita. Quando eu abri a porta da minha casa, do apartamento, a hora que eu olhei assim, assim no sofá, lá os dois, lá, minha esposa e meu filho, os dois assim, paralisados. A hora que eu abri, meu filho não sabia se era o Geiso que estava chegando ou se era eu. Falei, meu Deus, que sofrimento. Para que sofrer desse jeito, né? É uma coisa absurda. Meu filho, quando percebeu que era eu mesmo, não era o Geiso, correu assim para mim. Pai, pelo amor de Deus, vem assistir filme com nós estamos morrendo de medo. Eu falei, vocês vão continuar com medo aí. Se for uma comédia, se for um romance, é comigo. Pode contar comigo. Mas assistir filme de terror, vocês estão brincando. Eu sei que o filme era horroroso. Negócio que lá de... eu nem sei o nome, não quero nem saber. Eu fui pro quarto, pus um pijama, tinha alguma coisa para comer lá na cozinha, fui lá, comi, né? Tem um livro espírita que chama O Jardim de Esperança, que fala assim, não deixa panela suja, prato sujo, talher sujo lá na pia, deixa para o outro dia para lavar, fica os espíritos bem inferior, fica lá ruminando em cima dos pratos. Nossa Senhora, lavei tudo, lavei as panelas, lavei tudo, joguei até um perfume lá para eles ficar longe lá da minha casa. Quando eu passei na sala para ir para o quarto, meu filho, pai, vem, que nós estamos morrendo de medo, pai. Eu falei, vocês vão continuar com medo. Eu vou para a minha cama, eu pego um livro, 5 minutos eu estou dormindo, gente. Vou acordar às 6 horas da manhã. Eu não sei quanto tempo passou, 10 minutos, 15 minutos. Os dois entram correndo no quarto, quase me mataram de susto. Eu falei, eu não preciso assistir filme de terror. Vocês são o terror. Me dá um susto desse. Meu filho sem fala, ele falava assim, pai, ele está lá na cozinha. Eu falei, como que na cozinha? Eu saí de lá agora. Fui lá na cozinha ver o que tinha acontecido. A panela que eu tinha posto lá caiu. Quase matei os dois lá na sala. Coisa inútil. A gente não deve amontoar coisa inútil. Porque a cabeça nossa trabalha de um jeito terrível. Sempre contra nós. Se você e eu estamos amontoando coisa inútil. Uma outra coisa que atrapalha muito a nossa ir atrás da consciência tranquila é isso aqui. A gente vive, até o Dalai Lama está falando a mesma coisa. A gente vive como se não houvesse reencarnação. Chico Xavier falava assim, vamos começar hoje a mudar a nossa vida para a gente fazer um novo fim. Né? Pelo menos nessa encarnação. E o nosso comportamento de hoje, eu estou formando o meu corpo de amanhã. Tinha um padrinho que todo dia ele chegava para mim e falava assim, fui lá no Automóvel Clube e tomei meio litro de uísque. Mas todo dia? Todo dia eu gosto do meu uísque. Com 46 anos, desmanchou o fígado. Não conseguiu, faltou fôlego, né? Peça o fígado. Desmanchou o fígado. Ele tentou abrir a janela, não conseguiu. Morreu antes de chegar na janela. Como vai ser a próxima encarnação de uma pessoa que foi dado a ele um corpo perfeito, né? Um fígado perfeito. O fígado, você sabe que ele tem uma função no nosso corpo, nos protegendo 24 horas. Como é que você vai desmanchar o fígado? Desmanchou o fígado, está morto, né? Não tem jeito. Isso é uma das coisas que faz com que a gente fique prestando atenção nisso. A gente tem que viver, tem reencarnação, gente. Eu estou montando o meu novo fim, né?
Uma outra coisa que prejudica muito a gente, em vez de ser feliz, a gente vive o tempo todo a reclamar. Um dia, quando eu entrei na doutrina espírita, 35 anos atrás, aí começa a ler Chico Xavier, você fica, nossa, Chico Xavier, tem que lá ver o Chico Xavier. Fui, né? Várias vezes lá. No começo, eu sempre lembro dessa frase, porque eu chegava lá, as primeiras 2, 3 vezes, 4 vezes, um dia o Chico falou assim, eu ficava reclamando da minha família. Me chegar lá, pegar na mão do Chico Xavier, pegar aquela vibração dele, né? Só chegar perto do Chico Xavier, você já melhorava de qualquer coisa, né? Só de ver aquele homem daquele jeito, que tinha aquela energia que é ignorada por nós mesmo. E eu vivia a reclamar. Até na quarta vez só. Na quarta vez ele olhou para mim e falou assim, quem que é o adulto lá na sua casa? Ele falou para mim. Eu falei, nossa senhora, o que você quer dizer com isso? Ô Chico, pelo amor de Deus. E ele completou mais assim, ele falou assim, às vezes uma criança de 4 anos está fazendo melhor do que você. Eu falei, nossa senhora, nunca mais eu reclamei da minha família lá pro Chico Xavier. Jesus Cristo. Fui lá mais umas 10 vezes, mas eu ia lá ver o Chico, pegar na mão dele, né? Eu compreendi que a nossa família espera que a gente faça ele feliz. Não fique reclamando o tempo todo, mas é o que a gente mais faz. A gente é danado para reclamar da família. Estamos melhorando já descobrimos que isso aqui é errado. Uma outra coisa que a gente não pode deixar isso aqui, agradecer, é a arte de atrair coisas boas. Todo mundo está falando isso. Quanto tempo nós vamos demorar para aprender que a gente tem que agradecer a Deus? Hoje eu vi uma mensagem que falava mais ou menos assim. Você não vai parar de reclamar, não? A mensagem falava assim. Falei, tudo isso que você está reclamando, estou reclamando porque eu estou pagando muito imposto. Falei, você está pagando imposto do quê? Estou vendendo muito, estou pagando imposto. Você está reclamando por isso? Né? Estou reclamando da minha casa também. Paga muita PTU, não sei o quê, água, luz, e tem muita despesa. E foi falando, enumerando lá reclamações. Reclamou dos filhos, reclamou da casa. De repente o espírito que da mensagem falou assim, tudo isso que você está reclamando, são bênçãos. Né? Você tem um carro, você está pagando o imposto do carro, porque você tem um carro, que se não tivesse, não precisava pagar o imposto da casa. Então, em vez de você estar agradecendo, você está reclamando. Troca com quem não tem nada. Troca, ele vai trocar com você rapidamente. Mas nós somos assim. A gente reclama das bênçãos que a gente tem, em vez de estar agradecendo. Achei fantástica essa mensagem. A gente não reparou ainda que a gratidão é a base de todos os sentimentos. Estava falando das 100 mil pessoas que moram na rua de São Paulo. Aqui em Rio Preto tem mais de 1.000 pessoas que moram na rua. E a gente tem a nossa casa, né? Tem uma mensagem do Chico Xavier que fala assim, que a gente devia, né? Você já viu? Já reparou que nós, quando assim fazemos uma festa, é uma reclamação, um brigueiro para lavar as panelas, lavar os pratos, né? E o Chico Xavier falava assim, olha, a gente deve lavar os pratos, as panelas, cantando e assobiando. Porque é sinal que ali tinha comida, lá em casa. Por que vai reclamar porque tem que lavar uma panela? Mas tinha comida lá, todo mundo comeu lá, tinha que estar abençoando. Nós somos assim, né? A gente devia ter consciência. Já estou terminando, já tem horário, a gente tem que cumprir o horário, né? Consciência que tudo que nós temos normalmente, todos os dias, é o desejo ardente de milhões de pessoas. Milhões. Que estão pedindo para ter a nossa vida. Para ter a nossa fartura, porque nós temos casa, a gente tem família, a gente tem carro, tem comida lá na nossa casa. E nós estamos reclamando. Se a gente soubesse
que é o desejo ardente de milhões de pessoas de ter a nossa vida, de ter os nossos filhos, ter a nossa família. Tem gente que não pode ter filhos. E às vezes nós estamos reclamando dos nossos filhos. Tem gente que não pode, né? Não tem filho, não tem neto também. Eu tenho 6 netos, é uma coisa abençoada. Deus fez assim, dá 6 netinhos para esse homem aí, para melhorar a vida dele. Oh, coisa boa que é neto. Adoro meus netos. Mas vamos terminar isso aqui, que a gente não pode desperdiçar e temos que valorizar para não nos faltar na outra encarnação. Nosso lar. Vamos fazer igual aquelas 2 moças. Não sei como elas estão. Às vezes eu fico assim, será que eu vou perguntar como é que elas estão? Mas elas podem falar assim para mim, o que você tem que ver com a nossa vida, né? Tem gente que faz assim. Aí eu fico com medo, eu não vou lá. Eu estou doido para ir lá falar com elas, né? Mas eu imagino o remorso, a dor delas, elas vão me xingar. E se eu for xingar, eu fico quieto. É melhor fazer oração, né? Oração ajuda. Pais! Esqueçamos dos nossos pais, eles vão embora. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Minha mãe, nossa senhora, que dolorido que é. Minha mãe todo sábado ligava para mim e falava, filho, você já sabe do nosso compromisso, né? Eu já sei, mãe. Ela falava assim, ó, não fiz comida, você tem que me levar no restaurante. Ela adorava ir no restaurante. Ô, mulher danada. Eu sinto uma falta, gente, ô, trem danado. Ela ficava feliz de ir com o filho dela no restaurante. Olha que coisa danada. E a gente desperdiça. A gente não valoriza isso. Mas eu valorizei. Minha mãe desencarnou falando que eu era... Tem 8 filhos, né? Me chamava de Carlão. Carlão nunca brigou comigo. Aí eu fazia tudo que era o gosto dela. Minha mãe era fora de série. Nunca vi minha mãe levantar a voz assim. Falei, que essa mulher tinha consciência tranquila. Que eu fico vendo falar de consciência tranquila. Falei, não é possível que ela passava de tranquilidade. Era uma coisa do outro mundo. Porque quando você chega perto de uma pessoa tranquila, você se tranquiliza. Afeto. Não vamos esquecer disso. Todo ser humano necessita de afeto. Todo ser humano precisa de afeto. Precisa de uma palavra amiga. O Chico falava assim, você não precisa ter dinheiro para fazer caridade. Seja um doador de palavras boas. Você está fazendo caridade. Saúde. Vou terminar com isso aqui. Saúde, gente. Sempre falei para meus filhos, falo para meus netos agora. Bebida alcoólica faz muito mal para a saúde. Todo mundo sabe, né? As pessoas continuam bebendo. Continuam provocando acidentes. Continuam matando as pessoas. Outro dia liguei a televisão, que eu não gosto nem de ligar a televisão, para ver Repórter Esso, aquelas coisas lá do meio-dia, 8 horas da noite, né? Que passa aquele jornal nacional. Graças a Deus, já faz quase um ano que eu não vejo Jornal Nacional. Que fala das coisas ruins do mundo inteiro. Jogando coisa inútil na nossa cabeça. Aí eu liguei, estava ligado lá e eu ouvi. Uma pessoa, um motoqueiro, bateu no retrovisor do carro do homem. O retrovisor caiu. Ele passou em cima do motoqueiro com o carro. Eu falei, não é possível. Depois falou assim, eu estava alcoolizado. Vamos cuidar da nossa saúde. Um dia um dos meus filhos chegou alcoolizado em casa. Que parecia que tinha levado uma facada no coração. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Porque a gente fica se punindo, né? Meu filho nunca viu uma bebida alcoólica, nunca levei uma bebida alcoólica para dentro de casa. Eu sei que faz mal, para que eu vou levar? Sempre preguei isso. Consegui. Ele, quando entrou na garagem, bateu no meu carro. Falei, graças a Deus que bateu no meu carro. Não bateu por aí. Filho, você deu prejuízo para alguém? Não, pai. Não peguei ninguém. Não atropelei ninguém, não bati em ninguém. Só bati a hora que eu entrei na garagem, no seu carro. Eu falei, graças a Deus. Levei para cima do apartamento. Sei que fiquei assim, cuidando dele. Falei, agora eu tenho que ajudar meu filho. Tá, ele fez uma coisa que não tá certo? Tá bom, mas ele é meu filho. Agora é hora, não é de eu ficar corrigindo. É hora de eu ajudar ele. Desci. Deixei ele na cama.
Ia saindo do quarto, eu sentei no chão, fiquei olhando para ele, e me deu um acesso de choro, rapaz. Falei, meu Deus do céu, meu filho nunca viu eu chorar na vida dele. Mas deu um acesso de choro que eu não parava. 3h30 da manhã, deu uma melhorada. Deitou, aí vem a mulher para ajudar, né? Você não vai tacar a mão nele? Eu falei, o que é isso? Eu nunca bati num filho. Meus filhos são meus amigos, meus netos são meus amigos. Sempre tratei eles como meus amigos. Não é pai, filho, não, é amigo. Eu preciso ajudar ele. Falei, bem, fica tranquila, eu não consegui ainda, estou pedindo aqui um auxílio para ver que palavra que eu vou falar para o meu filho. A usar o melhor jeito de conversar com meu filho. Sei que até no outro dia eu não consegui conversar com meu filho. No outro, posterior, eu sentei com ele e falei, filho, o que aconteceu? Paz, meus senhores, hoje tem uma brincadeira entre os jovens. Quem não bebe, teu filho que não bebe, vem 5, 6 que bebe, pega teu filho à força, pega uma garrafa de vodka, enfia na garganta dele, ou te entrega o filho morto, ou entrega o teu filho com coma alcoólico. Meu filho estava quase com coma alcoólico. Não tinha culpa nenhuma. Aí eu fico assim, falei, não são seus amigos. Essas pessoas nunca mais entram na minha casa. Porque eu não quero esse tipo de amizade. É mais ou menos por aí. Vamos só terminar. Isso aqui, vamos terminar com essa frase. Gente, para a gente ter uma consciência tranquila, vamos lembrar dessa frase do Chico Xavier. Tudo que estiver sobrando na nossa casa está fazendo falta na casa de alguém. Vou contar rapidinho, porque eu não gosto de passar o horário, porque tem horário. O centro tem horário, a gente tem que ir. Mas só contar rapidinho, para dar um exemplo sobre isso aqui. Eu tinha um amigo, teve um amigo que foi para os Estados Unidos, quando ele voltou lá com uma blusa bacana demais, né? Rapaz, aqui tem inveja também. Fiquei morrendo de inveja dele. Falei, que gente de Deus, que blusa mais linda. E eu fiquei 6 meses pegando o pé dele para ele me contar, né? Me vender aquela blusa. Ele falou, não aguento mais, vou vender a blusa para esse cara. Vendeu a blusa para mim. Só que a blusa é aquelas blusas que tampava até aqui em cima, cheio de pelo, fechava aqui, só aparecia as bolas dos olhos assim. Eu falei, não tem frio para isso. Coloquei no meu guarda-roupa, ficou 40 anos no meu guarda-roupa. 40 anos. Tá sobrando lá na minha casa. Falei, meu Deus do céu, para que fui comprar essa blusa? O Chico Xavier fala que tem, quem deixa aquelas coisas no guarda-roupa assim, tem teias de aranha invisíveis segurando aquela roupa, sabe? E, nossa, tava fazendo exercício lá no aeroporto, e 2 mulheres conversando, não que eu tava ouvindo a conversa delas, não foi isso, eu fui sem querer. E uma falando para a outra, meu filho acorda 4 horas da manhã, passa um frio danado em cima da moto. Eu falei, nossa senhora, olha para quem que eu vou dar essa blusa. Eu falei, a senhora vai vir aqui amanhã? Vem, trazer uma blusa para a senhora, para o seu filho. Tirei lá do guarda-roupa, que foi assim até, nossa senhora, as teias de aranha invisíveis segurando a blusa, para ficar lá no guarda-roupa. Levei para a mulher, chegou lá, a mulher estava lá esperando. Entreguei para ela, nunca mais vi a mulher, nunca mais vi a blusa. Tem coisa que a gente não precisa. O Chico Xavier falava assim, se ficou 1 ano sem você usar, doa. 1 ano sem usar, você não vai usar mais. Para com isso. Graças a Deus a gente já está tendo essa consciência. Esse dia teve brechó lá no centro, levei lá um monte de coisa que eu não estou usando. E tem gente que está precisando. Meus amigos, eu sei que as horas passam, a gente tem que, né? Tinha mais alguma coisa para falar, mas deixa uma outra oportunidade. Eu queria agradecer a vocês e abençoar. Meu amigo, desculpa, passei 5 minutos. Queria abençoar vocês, isso a gente pode fazer. Será que a gente consegue dar um abraço para terminar essa palestra? Cada um abraçar aí. E a gente precisa de afeto. Afeto é importante. Desculpa, eu me empolgo. Obrigado.
Nós que agradecemos, Carlos, pela mensagem, pelas reflexões da noite. São muitas. É bom abraçar, né? Então vamos fazer a nossa preparação para o nosso momento do passes, que é de fundamental importância para que possamos fechar essa noite. Então vamos novamente fechar os nossos olhos. E assim vamos, como fizemos no início, buscar a figura doce de Jesus, que temos a certeza absoluta que Ele está aqui, de braços abertos, sorrindo para cada um de nós e nos dizendo: como é bom que estamos juntos nesta noite. Como é bom ouvir o nosso irmão falar, nos trazer as reflexões necessárias para o nosso dia a dia. E assim mentalizando Jesus, a sua luz, a sua paz, o seu amor vai nos envolvendo, para que possamos começar, a partir da mensagem da noite, a buscar reagir como Ele, a não reclamar, a ter a bondade dos nossos corações. Enfim, lembrar sempre dos seus ensinamentos, como nos foi falado de Paulo Estevam, para que assim possamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada dentro do caminho correto. Lembrando sempre que devemos pensar no bem, viver o bem, praticar o bem, vibrar o bem, pois estamos vivendo o momento de amar. E assim, mentalizando Jesus, vamos ficar em silêncio total, verbal, mental, para que no momento do passe possamos estar mais receptivos. E juntos rogamos a Deus, a Jesus, em sua misericórdia divina, que envolva a todos nós no decorrer dessa semana em lucidez e serenidade. Que assim seja.